Olá, meu nome é Daniele, eu sou médica psiquiatra, supervisora no ambulatório de transtornos alimentares. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre anorexia nervosa. Vamos começar com esse caso clínico, para depois destrinchando só para elucidar um pouco mais essa. Então, é uma paciente de 16 anos que foi levada ao pediatra pelos pais para consulta médica. A adolescente estava relutante em passar por atendimento médico e na época não referia ter qualquer problema de saúde. Os pais, no entanto, referiam que há mais ou menos 5 meses ela vinha se alimentando com uma dieta extremamente restrita, predomínio de vegetais, folhas e pequenas porções de carne de frango. Segundo os pais, ela era resistente em aceitar outros alimentos ou aumentar a quantidade que ingeria nas refeições, o que vinha causando progressivamente a sua perda de peso. No exame físico, ela estava com IMC de 17,5, com peso de 49, altura de 1,70. A PA sentada dela estava 10,7. Depois de 3 minutos em pé, já caía para 78/60, ou seja, uma hipotensão postural, ortostática, frequência cardíaca de 46, bradicárdica, pele seca, sinais de queda de cabelo, couro cabeludo mais aparente, a inspeção, e na cavidade oral apresentava uma extensa erosão dentária. Então vamos definir um pouquinho melhor, né? Então isso, obviamente, é o caso clínico de um transtorno alimentar, que são doenças psiquiátricas que a gente considera como incapacitantes, mortais e que atrapalham o funcionamento físico e psicossocial. Características principais desse tipo de transtorno é alterações de um comer anormal e ou, né, pode estar presente um ou outro, comportamentos para controle do peso. E as preocupações podem variar de acordo com o gênero. Em geral, homens tendem a querer ter uma musculatura maior, enquanto mulheres tendem a ter um desejo de um IMC menor. Então, em relação à psicopatologia central, né, você tem uma preocupação excessiva com o peso e a forma corporal, uma autoavaliação exagerada da forma, do peso e do seu controle, e concomitante a tudo isso, uma distorção da autoimagem. Então, para falar um pouco dos critérios diagnósticos, né, da anorexia, de acordo com o DSM-5, você tem basicamente aquelas mesmas pontuações em relação ao que eu já tinha dito antes, né, da psicopatologia central, né? Então, temos critérios A, B e C. Dentre o A, né, você tem uma restrição alimentar importante, né, levando a um peso que a gente fala significativamente baixo, baseado, né, na idade, no gênero, no desenvolvimento e da saúde física. Critério B, você, além dessa restrição, levando esse peso significativamente baixo, você tem também um medo intenso de engordar ou ganhar peso, concomitante com comportamentos persistentes para evitar este ganho de peso, mesmo que você esteja num peso significativamente baixo. Né? E o critério C está no rol da distorção da autoimagem, né? É a perturbação, como que esse próprio peso ou a forma do corpo é vivenciado. Em geral, as pessoas falam, tenho a se ver mais gorda, mas essa distorção pode ser não só visual, pode ser perceptiva, no sentido sensorial também. Então, tem muitas pacientes que elas vivenciam esse corpo inflando, inchando, não só se vendo de uma forma mais distorcida ou mais aumentada. Então, temos alguns subtipos, né? No caso do DSM-5, a gente tem também descritores, né? Tipo restritivo, em que nos últimos 3 meses, aqueles comportamentos para se manter no peso significativamente baixo é a partir de dieta restritiva, jejum e atividade física, enquanto no subtipo
compulsão alimentar, ou purgativo, que a gente fala, você tem nos últimos 3 meses, além daqueles comportamentos restritivos, você tem vômitos autoinduzidos, laxantes, diuréticos, enemas, comportamentos que a gente chama purgativos, também para o controle do peso ou se manter um peso significativamente baixo. Então, voltando àquele caso clínico, eu coloquei aí em vermelho, né, algumas características que eu acho que são importantes da gente identificar. Então, vocês viram, é uma adolescente, 16 anos, não coloquei de adolescente, tá indo no pediatra, ela diz, refere não ter qualquer problema de saúde, crítica, insight, bem reduzido, né? 5 meses, um tempo pequeno, né? Mas começa com que? Dieta extremamente restrita, provavelmente, né, diminuindo a quantidade de alimentos e também selecionando para alimentos cada vez menos calóricos. Então, vegetais, folhas, pequenas porções de frango. Então, às vezes seleciona, não come mais carne vermelha, ou mesmo até para de comer carne, né? Vai mais para uma dieta muitas vezes vegetariana. Resistente a aceitar qualquer outro alimento, então tem alimento proibido, não quer nem aumentar, nem colocar, nem aumentar o repertório, nem quantidade, nem repertório. E isso, né, essa restrição importante nesses 5 meses vai gerando uma perda de peso. Já está com MC, né, que a gente já pode considerar abaixo de 18,5, né, para anorexia, né? E tem um outro sinal, além dos sinais clínicos, né? Você tem um outro sinal, erosão dentária. Então, isso chama atenção para comportamentos que ela talvez tenha purgativos, talvez por vômitos. Então, só para falar um pouquinho de dado epidemiológico, né? Acaba não sendo uma taxa de prevalência tão alta, 0,1%, mas essas doenças, né, esses transtornos são muito importantes, por quê? Por conta desse segundo ponto, né, da alta mortalidade. Tem uma grande parcela desses pacientes que não remitem completamente, né, ao quadro, então menos de 50% tem uma remissão completa e dados de 20% de cronificação. Então, isso acaba sendo uma taxa muito alta, né, de se manter doente. Outra coisa muito importante, outro dado muito importante, né, 50% dessas adolescentes também têm ideação suicida, então isso é muito frequente. Além disso, tentativas de suicídio. É outra questão que é importante, né, a investigação. A gente fala que também são doenças também hereditárias, com herdabilidade altíssima, né, de 50% a 60%, tem alguns artigos que falam até mais do que isso, e parentes de primeiro grau, você tem um risco 10 vezes maior de desenvolver transtorno alimentar ao longo da vida. Então, isso acaba dando mais propriedade para dizer que também tem essa questão genética, mas não só isso, quanto que em termos, né, ambientais isso acaba sendo muito importante. Então, você tem também, é comum você ter um crossover de diagnóstico, né, você mudar de diagnóstico ao longo do tratamento, ao longo dos anos, né, as pessoas se permanecem doentes durante muito tempo. Então, é muito comum você tá de anorexia, passar em algum outro dado momento, você pontuar ou ter um diagnóstico mais claro como bulimia, podendo até, em outras fases da vida, ter como critério transtorno de compulsão alimentar ou algum outro transtorno alimentar específico. Especificamente para o tipo restritivo, né, a gente fala de dados de melhor prognóstico, né, associando com uma idade de início precoce, você teria talvez um melhor prognóstico, uma maior probabilidade para você
fazer um crossover para o outro subtipo, né? Fizeram alguns estudos longitudinais de 20, 30 anos, né, seguindo pacientes com anorexia, e esses foram os dados que eles encontraram. Uma recaída após o tratamento que varia, uma faixa grande, né, de 9 a 52%, entre 18 e 30 anos de doença, um quinto tem recaída, ainda é bastante alto, né? E a recuperação gradual é o comum, né? E quando 31% recupera após 9 anos de doença, mas 2/3 dos pacientes só após 22 anos, ou seja, a possibilidade de se manter doente por muitos e muitos anos. Então, dá aquele aspecto de cronificação, realmente é algo importante e deve ser levado em conta. Então, em termos de comorbidade, é mais regra do que exceção. A gente tem comorbidades psiquiátricas girando em torno de 70%. Em geral, transtornos de humor, transtornos ociosos, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno do uso de substâncias e álcool, menor, né, no subtipo restritivo, e transtornos de personalidade. A gente tem diversas complicações clínicas, né, por conta essas complicações em geral acontecem principalmente por conta, né, do quadro de desnutrição, né, e da perda rápida de peso. Então, isso são complicações que decorrem tanto dessa desnutrição, muitas vezes proteico-calórica, né? E também, muitas vezes, por comportamentos purgativos, né? Então, algumas questões em relação à perda de peso, você pode ter, por exemplo, alteração, né, cardiovascular, alteração de PA, frequência cardíaca, né, a pele seca, escamosa, esse cabelo mais quebradiço. A gente viu no caso clínico que aparecia até um pouco o couro cabeludo, né? Você pode ter aumento, né, do trato gastrointestinal, bastante constipação, alterações gástricas são bem importantes, né, queixa frequente, inclusive de uma certa estase, um atraso do esvaziamento gástrico, sensação de plenitude. Você pode ter anemias, leucopenias, trombocitopenias. Você pode ter alterações de eletrólitos, né? Então potássio, sódio, pode ter uma diminuição da temperatura corpórea. Ela tinha, se não me engano, no caso clínico, alterações tiroidianas, a amenorreia também por conta, né, principalmente vai perdendo o peso e você vai tendo alterações metabólicas a ponto de você suspender a menstruação. Né? Em pacientes que estão na faixa pediátrica, né, você pode ter um atraso puberal, uma parada de crescimento, você não atingir o pico de massa óssea, né, podendo promover uma osteopenia e osteoporose. Inclusive, a complicação óssea é uma das complicações mais difíceis porque ela é uma das mais irreversíveis. A maioria dessas complicações, com a renutrição, com o reganho de peso, muitas vezes você consegue reverter. Mas se a paciente não atinge o pico de massa óssea, isso sim vai levar repercussões, complicações a longo prazo, né? E pode ter outras alterações, atrofia, cárie, insuficiência renal aguda, cálculos, infertilidade, ou seja, acaba tendo uma possibilidade enorme de complicações médicas. Bom, falando um pouquinho sobre a história natural da anorexia, a gente tem, né, essa linha do tempo em que a gente tem desde aspectos de predisposição, pródromo, a síndrome completa e um rol menor de pacientes que vão
cronificar, né? Aqui na parte de cima a gente tem principalmente aspectos mais comportamentais e na parte de baixo seriam aspectos mais psicológicos, emocionais do quadro. Então, o que a gente tem, né, de predisposição? Pacientes que são predispostos a desenvolver um quadro de anorexia. Então, pacientes que têm problemas alimentares, baixo IMC, anteriormente, previamente ao quadro, né, de síndrome completa, e já tinha algum grau de dificuldade social. Em termos psicológicos, são pacientes que têm uma baixa recompensa, né, têm uma alta sensibilidade a ameaças, uma cognição social mais baixa e bastante rigidez cognitiva. E aí, uma parcela desses pacientes que são predispostos, eles começam a desenvolver pródromos da doença. E aí, algo que era algum problema alimentar, alguma dificuldade, isso começa a desenvolver algumas estratégias de enfrentamento para as dificuldades em geral. Então, por duas vias, ou pela via da evitação, ou pela via do perfeccionismo, né? E nos aspectos, né, naqueles pacientes que têm um subtipo compulsão alimentar, é nesse momento que começam a aparecer as primeiras ansiedades, né, as primeiras compulsões. Uma parte desses pacientes com aspectos prodrômicos vão desenvolver a síndrome completa, que aí já não tem só uma estratégia de enfrentamento, você já tem um direcionamento muito claro de controle excessivo do comer, controle do peso, né, controle cognitivo sobre todas as motivações, uma evitação emocional muito grande. Esses pacientes têm uma capacidade de conseguir retardar a recompensa e uma perda, né, do controle naqueles pacientes que têm o subtipo purgativo. E desses pacientes que fazem a síndrome completa, uma parcela ainda menor, né, cronifica. E aí, essas que cronificam, geralmente têm um isolamento social mais importante, uma baixa qualidade de vida também é importante. Aquilo que era uma estratégia inicial, um controle, desenvolve, na verdade, hábito, vira hábito alimentar, totalmente cristalizado e muito mais difícil da gente intervir. Esses pacientes reagem, né, têm uma alta sensibilidade a qualquer tipo de ameaça e uma diminuição da cognição social, bastante importante também. Em relação aos fatores de pior prognóstico, a gente tem, né, uma idade de início tardia, um baixo IMC ao diagnóstico, comportamentos mais purgativos, isso é pior do que só comportamentos restritivos para se manter abaixo do peso, um maior tempo de doença, características da personalidade que podem gerar alguma dificuldade relacional e a relação familiar bastante disfuncional. Bom, falando um pouquinho de etiologia, né, os transtornos alimentares, como a maioria dos transtornos psiquiátricos, né, tem uma origem multifatorial em que agrega, né, tanto aspectos biológicos, psicológicos e também aspectos ambientais. Então, coloquei essa imagem aqui, né, do que seriam o que estaria relacionado à etiologia, né, do subtipo restritivo. É muito parecido com o subtipo purgativo, mas tem um pouquinho de diferença em relação a alguns traços de personalidade. Então, assim, você tem, né, de aspectos biológicos a predisposição genética, a vulnerabilidade metabólica, isso acaba sendo bem parecido nos dois tipos, mas
Em relação a gênero, você tem mulheres, né, no gênero feminino muito maior do que no gênero masculino, numa proporção de 10:1, né? Por isso que eu coloquei a mulherzinha maiorzinha. Traços, né? Então, em geral, tem traços mais no aspecto mais do espectro autista, traços obsessivos compulsivos, você tem também algumas influências ambientais. Nos aspectos, né, psicológicos, a gente tem distúrbios da autoimagem, que também podem acontecer no subtipo purgativo, a gente vai mostrar lá na frente, mas você tem rigidez cognitiva, né, nesse subtipo mais restritivo, essa capacidade de postergar a recompensa. Esses pacientes, em geral, têm uma teoria da mente mais reduzida, eles têm muita dificuldade de identificar o sentimento na face dos outros, muitas vezes tem até questões de alexitimia, né? E traços de personalidade com mais rigidez, atenção no detalhe, mais perfeccionismo. De aspectos comportamentais, você pode ter, né, um controle excessivo do peso e da alimentação, um isolamento social bastante importante, aquela que eu já tinha dito anteriormente, as estratégias de enfrentamento, em geral, transitam entre perfeccionismo exagerado ou evitação, e isso também pode levar a uma diminuição da qualidade de vida. E de aspectos psicossociais, que são importantes, né? Muitas vezes problemas parentais com alimentação, então pais que já têm alguma questão com alimentação, isso pode influenciar. A cultura ocidental, né, que deixa cada vez mais, né, essa internalização da magreza, corpos magros, esbeltos, como sendo características de sucesso, de atratividade. Esse tipo de cultura acaba também influenciando o nível socioeconômico. Muitas vezes é um nível socioeconômico um pouquinho maior, mas não só, também existe em camadas sociais mais baixas anorexia, mas em geral acaba tendo maior em população com nível socioeconômico um pouquinho superior, né? E você tem também um outro aspecto importante, né? Esse estresse que a gente chama de pares, né? Então, os comparativos da adolescência, o bullying, né? A exposição a traumas. E a idade de início, em geral, é a puberdade média. Agora, no subtipo bulímico, né, como eu falei, tem algumas questões muito parecidas, né, nos dois subtipos. Você tem uma predisposição genética, mas ela é um pouco mais incerta em relação à do subtipo restritivo, mantém a vulnerabilidade metabólica, o gênero feminino é maior em comparação com o gênero masculino, mas a proporção é um pouquinho menor. Né, enquanto no subtipo restritivo essa diferença era muito gritante, né, de 10:1, aqui gira em torno de 3:1. Né? Aqui você tem um pouquinho diferente, uma suscetibilidade ao descontrole do apetite, porque nesses pacientes você tem também aquele componente de compulsão. Né? Em termos étnicos, né, é um pouco maior em asiáticos, né, dos aspectos biológicos. Nos aspectos psicológicos, mantém, né, distúrbios da autoimagem, então a psicopatologia central está ali, né? Mas você pode ter também aspectos, né, dificuldades na infância, diferente do subtipo restritivo, que tem essa capacidade importantíssima de retardar a recompensa. Já nesse subtipo, eles não têm essa capacidade, eles geralmente sucumbem, né, à impulsividade. Então, você tem uma inabilidade de postergar a recompensa, muitas vezes evitação emocional, que nem no subtipo restritivo e alexitimia, né? E traços mais na esfera da impulsividade, de menor atenção, traços mais na esfera do TDAH. De aspectos comportamentais, a gente tem o quê? O controle excessivo do peso, preocupação com o IMC, em geral
né, tem essa preocupação um pouquinho maior. No subtipo restritivo também você tem, né, mas esse de compulsão alimentar acaba sendo um pouquinho maior. Você tem isolamento social importante, né, tem a estratégia de enfrentamento continua a mesma, né, entre perfeccionismo e evitação, e obviamente diminuição da qualidade de vida. Em aspectos psicossociais, também essa questão dos problemas parentais, a cultura ocidental, essa internalização da magreza e tal, os estresses de pares, bullying, traumas, mas também o negócio aqui, ó, o fat talk, né? Então aquela coisa de isso em pares, em qualquer, em figuras de autoridade, figuras de TikTok, enfim, é aquela coisa de falar sobre o corpo, comentar sobre o corpo, comentar sobre gordura. Antigamente tinha até no Facebook, isso denuncia idade, né? Mas tinha até no Facebook a questão de sentir-se gordo. E aí depois teve um monte de gente que caiu em si, você não existe esse tipo de sentimento, né? Ah, eu estou me sentindo gorda, quando começaram a ter os emojis, né? Então, acho que não faz sentido nenhum, mas tem uma cultura, né, de internalizar esse tipo de comentários, esse tipo de conversas em vários ambientes, em vários locais. E aí, esse quadro eu trouxe, né, para a gente colocar que ele acaba sintetizando de uma certa forma, acaba sendo um pouco algo de uma repetição do que foram um pouco os slides anteriores, mas ele acaba aglutinando tudo que foi todo modelo fisiopatológico, genético que foi encontrado, né, na anorexia com esses estudos, né, do GWAS, né, dos estudos de genoma. Então, ele separa, né, em aspectos fora do corpo, aspectos biológicos, né, dentro do corpo, e uma espécie de fenótipo dos transtornos alimentares, né? Então, de aspectos de fora do corpo, você tem, né, tanto aspectos ambientais, que foi aquilo que eu já tinha dito naquele slide anterior, né? Então, aspectos ambientais, nutricionais, né, da nutrição, para o uso de probióticos, medicação, nutrientes, e de aspectos físicos do ambiente, né? De aspectos biológicos, né, você tem uma relação muito importante, né? Então, gastrointestinal, né, da microbiota, relacionando com o sistema imune, com o sistema metabólico, né, com o cérebro. Então, você pode, das premissas que se correlaciona, que as desbioses causadas, né, esses produtos de bactérias, né, que causam uma certa desbiose, né, no trato gastrointestinal, isso pode gerar o quê? Um aumento de permeabilidade desse intestino e fazendo com que esses produtos, esses metabólitos, eles influenciem, né, tanto os aspectos metabólicos do sistema endócrino, como atuar no sistema imune, né, influenciando a liberação de algumas citocinas, algumas quimiocinas, né, até interferir muitas vezes em regiões cerebrais, né, desde as regiões pré-frontais ou mesmo hipotalâmicas, né, agindo muitas vezes, né, no centro da fome, do apetite, do gasto energético, para influenciar todo esse fenótipo, né, muitas vezes das escolhas e da maior restrição. E isso estaria relacionado, né, com o fenótipo alimentar, né, de aspectos que a gente fala mais cognitivos, né, dessa motivação para alterar a motivação, né, desses pensamentos, né, de alterar mudanças alimentares, né, em relação ao aumento de atividade física, né, ao próprio
de uma certa forma, o metabolismo, né, de glicose, lipídios, colesterol e causando consequências também, né, consequências, né, da desnutrição e de impactos, né, em estruturas ósseas, né, estruturas orgânicas, causando o que a gente chama, né, das complicações. Então, dando esse panorama, né, e aí, como é que a gente trata tudo isso, né? Obviamente, vocês viram, passa por várias questões, então não tem como não pensar em ser um tratamento complexo, né, com uma atuação interdisciplinar e que preza por uma maior comunicação entre a equipe. Né? Então, o objetivo do tratamento, né, então a gente está colocando aqui, né, tem tratamento médico, né, então você tem que avaliar, né, o manejo das condições agudas, crônicas, né, muitas vezes retomar a menstruação, né, ou progredir a questão puberal, né, você tem que pensar no tratamento nutricional, então nessa recuperação de peso, recuperar esses padrões alimentares, né, mais saudáveis, aumentar o repertório, equilibrar a questão dos macronutrientes. A gente precisa normalizar o comer, então tentar reduzir aquelas estratégias, reduzir, parar essas compulsões, parar as purgações, muitas vezes eliminar aqueles comportamentos mais ritualísticos, tentar comer sem medo. Né? E aspectos psicológicos, né? Então você precisa estabilizar esses pacientes, né? Então avaliar a comorbidade, melhorar os sintomas psicológicos, melhorar a autoimagem. Então isso tudo acaba sendo importante no tratamento. E aí, na avaliação inicial, assim, que a gente precisa estar de olho, né? Então, uma anamnese minuciosa, exame físico e psíquico, né? Se possível, a gente coletar exames complementares que podem estar alterados, mas podem não necessariamente estar, né? E aí, com esse rol inicial, muitas vezes isso você pode definir os objetivos do tratamento até nesses 3 quesitos. Primeiro, qual que é o nível de cuidado? Esse paciente que está sendo avaliado nesse momento, ele pode ser tratado ambulatorialmente? É uma questão. Né? A gente determinar muitas vezes abordagens terapêuticas para esse paciente nesse contexto interdisciplinar. A questão da autoimagem é algo muito importante, então precisa ter um olhar cuidadoso em relação a isso. Não, a restrição é algo muito importante, o trabalho da nutrição acaba sendo muito especial nesse caso. E muitas vezes a gente acaba definindo algumas metas também. Então, e aí, né? Então, aquele paciente que foi avaliado, muitas vezes a gente acha que não tem como a gente fazer um acolhimento, um acompanhamento desse paciente num ambiente ambulatorial por conta do risco clínico que ele corre, né? Pelo grau de desnutrição que esses pacientes podem chegar a quadros severos de desnutrição. Né? E aí, quando e onde internar, né? Então você tem que avaliar, é uma balança, né? Então, pelos riscos dessas complicações clínicas e avaliar e balizar juntamente com o risco de complicações psiquiátricas. Né? Lembrar, esses pacientes muitas vezes fazem o quê? Tentativa de suicídio, tem ideação suicida também. E aí, dá para internar numa unidade clínica? Não. Como é que é isso? E aí, só vou passar um pouquinho quais são os critérios de internação. Eu peguei isso de um artigo que dá manejo, né, manejo clínico, baseado principalmente em alguns guidelines que são os mais importantes, né, ele acaba resumindo um pouco alguns guidelines nisso, mas esse PAN que trata especificamente em relação à transtorno alimentar, mas tem outros também, né? E aí, aqui eu acho que é interessante, ele acaba separando
né, critérios de internação, e aí vão colocando alguns critérios, né, desde adultos, internação psiquiátrica, adultos, internação clínica e crianças e adolescentes. Né? Em geral, né, para adultos, internação psiquiátrica, né, então, por exemplo, ele separa por IMC, né, então adultos menor de 14, e aí com uma frequência de perdendo 1 quilo por semana, ou perda contínua, né, com uma ingesta às vezes muito inferior a 100 calorias, quilocalorias por dia. No caso de adultos, aí não dá nem para ser numa internação psiquiátrica por conta, né, dos riscos de síndrome de realimentação. Você tem um IMC menor do que 12, aí você tem que internar numa unidade de internação clínica para renutrição, para, de repente, depois disso, levar para uma unidade psiquiátrica. Né? E em crianças e adolescentes, você tem, né, um peso menor do que 75% do esperado, né? Ou de repente uma perda de peso muito rápida. Né? Esse 70% do esperado é de acordo com aquele índice de massa, aquela curva do IMC, né? Você calcula o correspondente ao percentil 50, né? Na idade comparativo na curva. E aí você tem, né, pressão sistólica, né, mais baixa, então crianças e adolescentes, né, você pode ter hipotensão postural, frequência cardíaca, né, se você tem, além do IMC, a frequência cardíaca mais baixa, né, uma temperatura mais baixa também, que aí alguns pacientes eles perdem essa regulagem, né, de temperatura corpórea, então fazem hipotermia, né, sentem muito frio. Em adultos de internação clínica, além do IMC, você ter muitas vezes arritmia, alterações cardíacas, isso dá um indício de uma possibilidade de risco de síndrome de realimentação. Então, muitas vezes você precisa internar esse paciente, né? A glicemia abaixo da faixa normal, distúrbios hidroeletrolíticos, né? Então, abaixo da faixa normal, algum grau de insuficiência renal, né? Então, um clearance menor do que 60, né? Então, uma insuficiência renal aguda, provavelmente pré-renal, né? Você pode ter, no caso de adultos, né? Eu estou colocando enzimas alteradas, né? Marcadamente elevadas ou minimamente elevadas, no caso de uma internação psiquiátrica, alteração de neutrófilos, gerando uma neutropenia, e em termos de risco psiquiátrico, você pode ter, além, né, das questões clínicas, né, aquela questão que eu já tinha mencionado anteriormente, de ação suicida, automutilação, uma agitação moderada a grave, né, dando mais argumentos para essa internação. E aí, vou falar só um pouquinho de um fluxograma, né, de como poderia ser um caminho viável, né, especificamente para pacientes com anorexia, mas no contexto clínico, né? Então, você tem aqui o quê? Né? Então, o paciente com anorexia nervosa, aí você faz a primeira pergunta, ele tem um risco clínico imediato? O que seria isso? Teria, sei lá, o IMC menor do que 15, então tem um risco intermediário. Né? Então, um IMC menor do que 15, mais alguma outra alteração, isso pode dar algum substrato um pouquinho maior para você solicitar uma internação. Né? Então, um IMC menor do que 15, ou um IMC menor do que 13, isso já dá um risco muito alto. Tem uma frequência cardíaca de menor do que 40, isso é bem mais grave. Tem hipotensão postural, tem uma hipotermia, tem alteração hidroeletrolítica, né? Com sódio, baixo potássio, tem uma bradicardia, né? Não chega a 40, mas já demonstra uma bradicardia, tem hipoglicemia,
já tem alguma alteração cardíaca, como um alargamento de QT, já tem uma função renal alterada, isso já dá algum substrato para pensar, tem um risco clínico imediato, tem alguma dessas coisas, né? Uma ou mais? Sim. A gente pergunta, é possível gerenciar esse risco em ambulatório ou hospital dia? Aí a gente vai avaliar. É possível, a gente vai para o ambulatório. Se você não tem esse risco clínico imediato, você vai para o não e você dá para você acompanhar esse paciente ambulatorialmente. Agora, não, é um risco clínico imediato e não dá para eu manejar em ambulatório. Tem um distúrbio eletrolítico que precisa repor. Não, vai para internação. A gente tem característica, né, tem critérios para internação. É possível gerenciar esse risco em unidade psiquiátrica especializada em transtorno alimentar? Onde a gente tem isso, gente? Só na USP, né? Provavelmente não, né? Então, muitas vezes vai para uma internação clínica, né, com um local com interconsulta com a psiquiatria, né? E depois você manda para uma unidade psiquiátrica especializada em TA. Sim, é possível gerenciar isso numa unidade especializada, você já encaminha para essa unidade. Nossa enfermaria é muito boa, tem uma equipe de nutrologia, mas não é específica para transtorno alimentar. Mas a gente pode até meio que considerar especializada em transtorno alimentar, especializada no sentido assim, tem algum tipo, oferece algum tipo especializado, né, com a equipe da nutrologia, de ficar atento para esses pacientes com transtorno alimentar. Né? Então, acho que dá para a gente pensar nesse caso. E aí, aqui, eu queria pontuar também, né, essa internação clínica. A gente tem que ficar preocupado com que esses pacientes com IMC, muitas vezes de 12, eles têm ou menor até do que 12, né, já chegou paciente assim, eles têm um risco aumentado dessa condição, né, da síndrome de realimentação. Você não pode realimentar ele que está comendo, sei lá, 100 calorias, 200 calorias, 300 calorias, você não pode entrar com uma dieta de 1.200 calorias de uma vez. Né? Você vai ter que fazer um aporte gradual, porque senão você pode causar um influxo de eletrólitos, às vezes até no coração dessa pessoa, a ponto de causar uma arritmia e parar. Também, né, causar a morte desse paciente. Né? Então, nesses pacientes, né, com uma internação clínica, que não dá para você pensar inicialmente numa internação psiquiátrica inicial, você tem que ver, né, se ele tem um MC menor do que 12, anormalidades no eletro, distúrbios hidroeletrolíticos, distúrbios renais mais graves, alguma infecção, outra complicação médica, né? Aquele paciente não está sendo tratado por ninguém, então não tem nenhum grau de suplementação, está totalmente desnutrido, né? E muitas vezes você vai ter uma necessidade de uma realimentação por sonda. E aí, só voltando para o caso clínico, né, dessa paciente, que foi o caso clínico que a gente viu no início, né, só para finalizar, é uma paciente que não tá com MC de 17,5, provavelmente era uma paciente que, apesar de pouca crítica, provavelmente não tem, apesar dela ter uma hipotensão, uma frequência cardíaca um pouquinho mais baixa, pode ser que com uma equipe inicial ela não precise necessariamente já ser encaminhada para um local de internação. Pode ser que a gente consiga intervir ambulatorialmente nessa paciente, mas ela precisa iniciar um tratamento. Né? Então, diminuir a quantidade de purgação, provavelmente melhorar o aporte calórico dela, né? Controlar a alimentação dela, né? Inserir os pais, muitas vezes, nesse acompanhamento.
Então, provavelmente não é alguém que a gente de cara mandaria muitas vezes para uma internação. E só para finalizar, né, tem que ter atenção, né, que transtornos alimentares são doenças graves e complexas, ela pode afetar qualquer pessoa, qualquer gênero, qualquer classe social, etnia, todos os tipos de corpos. Não é porque está com um tipo de corpo que aquilo diz que você é saudável ou não, né? Indivíduos com transtorno alimentar podem não ter críticas sobre a sua doença, inclusive isso é muito comum, né, para pacientes com anorexia. Atenção para perdas rápidas de peso, né, isso é um indicativo de uma possibilidade de transtorno alimentar. Né? Crianças e adolescentes, você tem que atentar, né, para essa dificuldade de ganho de peso, para um atraso puberal, se preocupar com as complicações clínicas, mas também pensar que é possível que mesmo com uma perda de peso mais proeminente, pode ser que essas alterações não sejam vistas em exames complementares, pode acontecer deles estarem normais ainda, né? E a importância desse tratamento multidisciplinar. Essas foram as referências utilizadas e até mais.